Olá, pessoal, boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Meu nome é Renan Temp e hoje nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook e pelo Zoom da Apex, né, Associação Internacional da Programação Existencial, e a gente vai fazer uma web aqui, o pessoal chama de palestra, né, mas eu vejo bastante essa questão dessa comunicação aí via internet, acaba não sendo o estilo de palestra, né? Então tá bem aberto aí para vocês mandarem tanto perguntas quanto comentários no decorrer aí da, da nossa web. E o tema de hoje, pessoal, vai ser um tema que foi publicado aí na última revista da Proexologia. Eu trouxe aqui por vocês, eu mesmo fui um dos autores, eu e o Leonardo Schneider, tá? E essa revista aqui, revista Proexologia. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, é o volume 3, né, que foi publicado, a apresentação foi feita agora no CIPROEX, o Congresso de Proexologia que ocorreu, então já está disponível nessa revista. E o tema, pessoal, é o Canvas das Prioridades Evolutivas. É um dos artigos que foi publicado nessa revista. E apesar de eu estar falando de artigo, revista, publicação, esse tema ele é extremamente prático, ele é voltado a realmente a realização proexológica em tempo real, aí, como fazer para a gente otimizar essas atividades, essas atitudes. Mas antes de começar mesmo aqui a nossa apresentação, nossa web, queria só rapidamente me apresentar, como é que esse tema apareceu, né? Então, eu sou, na verdade, formado em engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista, mas atuo na área do empreendedorismo. Então, tenho algumas empresas aqui em Foz do Iguaçu, no Paraguai, com alguns sócios, né? Tanto na área de engenharia, área de telecomunicações, então essa é a minha área de atuação hoje. Porém, na Conscienciologia, as minhas áreas de pesquisa são justamente a liderologia, é o estudo da liderança, né? E a empreendedorismologia, então o empreendedorismo, logicamente, voltados à questão evolutiva, né? Então, a gente está saindo um pouco dos estigmas que existem em cima dessas duas áreas, né? Tanto a liderança hierárquica ou a liderança, muitas vezes, de conduzir os outros, né? Quanto o empreendedorismo de negócios, o empreendedorismo, intraempreendedorismo até que normalmente está vinculado a empresas, dinheiro. Então, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de liderança sobre o paradigma consciencial, ou seja, multidimensionalmente, evolutivamente, e empreendedorismo evolutivo. E aí que vem a conexão com o Proexis, né? O maior empreendimento evolutivo das nossas vidas é a nossa própria vida proexológica, né? Então, através dessa ideia que eu queria passar para vocês, da onde que veio, eu voluntariei na Apex, e nesse período em que eu voluntariei na Apex, entendi essas questões, relacionei essas questões com minhas vivências, e a partir daí surgiu esse tema, né, o tema do empreendedorismo e como otimizar a realização proexológica de uma forma mais voltada ao nosso dia a dia, assim como eu também tento aplicar tanto na área de negócios. E, após isso, então, começou essa pesquisa. Agora, já voltando aí para a nossa apresentação, pessoal, eu já comento com vocês que, com certeza, essa apresentação é baseada nas minhas vivências pessoais, né, e também em bastante pesquisa realizada que se baseia em vivências de outras pessoas. Então, não simplesmente acreditem no que a gente vai falar hoje aqui, no que a gente vai debater hoje aqui, experimentem, ou seja, é muito prático, a Proexis é pessoal, né? Então vocês sabem os contextos em que vocês estão inseridos, então fiquem à vontade de aproveitar aquilo que for útil para vocês e principalmente questionar aquilo que parecer não se aplicar aí à realidade de vocês, para que a gente possa avançar nessa proposta, tá bom? Eu estou com uma apresentação em slides aqui, quem está assistindo pelo Zoom está tendo acesso visual a ela. Quem está pelo Facebook está tendo acesso apenas à minha imagem aqui colocada. Então, eu convido vocês aí, se estão assistindo pelo Facebook, a buscarem o link do Zoom, ou então, após a apresentação, porque eu não vou ficar citando a apresentação, justamente por saber que tem gente que está assistindo via Facebook, a gente vai ter
a informação completa aqui no vídeo. Mas caso vocês queiram, o link do Zoom vai estar colocado ali a minha apresentação, que tem algumas imagens, alguns tópicos que podem ser mais fáceis para acompanhar, beleza? Então, bem-vindos a todos aí, pessoal. Passando agora dessa parte inicial, eu tenho uma perguntinha aqui. A primeira pergunta que eu faço: por que tem tanta gente que está com a sensação de estar atrasado na sua ProExis? Vocês têm essa sensação? ProExis, aí vocês sabem, é programação existencial, ou seja, aquilo que a gente veio fazer aqui. Aquele incômodo de que talvez a gente não esteja fazendo exatamente aquilo que a gente deveria estar fazendo. Vocês sentem isso? Vocês veem que as pessoas com que vocês conhecem, que têm esse conceito claro e que desejam, têm vontade de fazer a sua ProExis, de evoluir, né, nessa vida, vocês percebem isso nelas? Outra questão aqui, ó. Por que tanta gente sente um senso de urgência, mesmo que estão atuando em vários locais, fazem várias tarefas, tem muita gente fazendo assistência em alto nível, e mesmo assim, elas têm um senso de urgência, como se elas tivessem que correr para dar conta do que elas têm que fazer. Novamente, aquela sensação de que talvez estejam atrasadas, né? Pessoal, isso é um tema muito sério, não é tão abordado, e é praticamente, a gente pode até levar para a socinha, a crise de ansiedade que vive a nossa sociedade aí, e muitas vezes a gente entra nessa mesma condição. Quando eu voluntariei na Apex, uma das coisas que eu percebi foi isso, e em mim e nas pessoas com quem eu convivia. Eu até trouxe uma informação aqui para vocês de uma pesquisa que eu fiz, e foi uma pesquisa assim bem informal, na verdade, não foi realizado nenhum método específico, então eu busquei aí em torno de 240 pessoas, e eu fiz algumas perguntas para elas para identificar o que elas estavam tendo de informação a respeito da própria ProExis. E algumas dessas perguntas foram surpreendentes, as respostas. Uma delas aqui: qual o principal motivo que não lhe possibilita avançar de modo mais assertivo em sua ProExis? Então eu pus várias opções, deixei a opção outros, e podia escolher até 3 itens. Então, as 240 pessoas escolheram até 3 itens. Quais foram os 3 primeiros itens que ganharam, né? 38% das pessoas disseram que o desequilíbrio entre as áreas da vida era o principal motivo, ou entre os 3 principais motivos que não lhe possibilitavam avançar. Segundo principal motivo, com 35,3%, desorganização mental, falta priorização. Olha só a importância disso. Terceiro item, com 30%, não tenho certeza de qual é a minha ProExis. Então, pessoal, olhando essas 3 questões que foram as questões que venceram dentre todas, a gente pode perceber uma certa falta de clareza que gera muitos atrasos e muitos obstáculos proexológicos. Uma outra pergunta que eu fiz nessa mesma pesquisa é: qual pensamento ou ideia recorrente mais te causa frustração proexológica? E olha que interessante, pessoal, poderia escolher até 2 itens nessa pergunta. Disparado aqui, ó, com 50% das respostas, estou perdendo / desperdiçando tempo. E em segundo lugar, com aproximadamente 30%, não sei por onde começar. E aí, quase empatado com esse, em terceiro lugar, eu tenho diversos bons projetos parados que eu não consigo avançar. Então, vocês podem ver uma relação muito forte entre essas duas, tá, pessoal? E, logicamente, aquilo que eu falei para vocês, essa pesquisa foi uma pesquisa informal, baseada numa curiosidade minha, e que reforçou as sensações que eu mesmo tinha em relação à minha própria ProEx. Então, por isso, pessoal, esse artigo que eu publiquei, que é o Canvas das Prioridades Evolutivas, ele surgiu a partir dessa necessidade, porque isso realmente faz muita diferença. E eu gostaria de contribuir nessa área, que é uma área que eu me identifico muito. Então, hoje, pessoal, nosso objetivo geral, eu estou colocando aqui na tela e vou ler para vocês, seria apresentar esse Canvas das Prioridades Evolutivas a fim de alcançar um desempenho evolutivo máximo
ou pelo menos melhorar o nosso desempenho evolutivo consideravelmente, mas principalmente para que ele fique mais prático e eficiente, tanto na identificação quanto na realização das prioridades proexológicas. Tudo bem? Então, a gente tem os objetivos específicos de hoje, né? Porque esse objetivo geral, ele também é muito amplo. Então, a gente vai refletir sobre o empreendedorismo evolutivo, prioridades dinâmicas da Proexis, compreender as correlações entre a ideia do Canvas e a Proexis, vamos ver o que é isso, né? Aprender qual é essa técnica do Canvas das prioridades evolutivas e estimular a aplicação das melhores práticas da utilização dessa técnica. Melhores práticas essas que já foram aplicadas por mim e alguns conceitos em que eu fui pegando também com outros pesquisadores que se identificaram com o tema. Então, aqui a gente tem o nosso roteirinho de hoje. A gente dividiu em 4 partes a nossa apresentação. Primeiro, nós vamos fazer essa correlação entre a ideia do Canvas e da Proexis. O que isso tem a ver, por que isso tem a ver e tudo a ver, né? E por que a segunda parte do roteiro, a própria técnica em si. A terceira parte, nós vamos estudar um pouco mais as melhores práticas. Como que vocês podem usar essa técnica da melhor forma possível para o caso de vocês. E no final, vamos fazer algumas reflexões, algumas considerações finais, dúvidas, esclarecimentos que podem surgir, tá bom? Então, essa primeira parte, pessoal, é a correlação entre o Canvas e programação existencial. Vamos lá, então. Primeira questão que nós temos que falar é o seguinte: o empreendedorismo em si, ele é ao mesmo tempo um tabu ou um mito, ou alguma coisa assim que parece que para algumas pessoas serve, para outras não, né? E ao mesmo tempo, ele é aquela estratégia, muitas vezes, de autoajuda que está sendo explorada num nível, assim, ele está na moda, né? Então, isso acaba gerando muita confusão mental, muita desinformação sobre o que é o empreendedorismo. Então, aqui, o que nós vamos falar, pessoal? O empreendedorismo que nós vamos falar é o atributo empreendedorismo. Consciencialmente, todos temos esse atributo. E ele pode estar sendo utilizado de uma forma positiva a nosso favor, ou ele pode estar sendo utilizado de uma forma negativa, né? Ou seja, contra nós, ou contra a nossa Proexis, ou ele pode não estar sendo aplicado, até por falta de informação do que seria o empreendedorismo. Agora, uma coisa é certa, muita gente tem uma ideia deslocada sobre o que é empreendedorismo. Então, eu queria só fazer uma rápida abordagem para que a gente possa, a partir daí, desmistificar, e isso eu faço em praticamente todas as vezes que eu falo de empreendedorismo evolutivo, principalmente. O que é um empreendimento? Então, assim, pessoal, saindo da área de negócios, né, completamente saindo da área de negócios, já que o empreendedorismo é aplicado muito nessa área, as pessoas tendem a fazer essa identificação de conceitos, mas não tem nada a ver. Então, assim, pessoal, o empreendedorismo é algo que eu costumo separar em 4 pilares base para que a gente possa se posicionar na nossa vida com ele. O primeiro é quando nós estamos realizando algo que é novo, nem que seja novo só para nós. Então, é algo que a gente já tem aquele impacto que não é algo que a gente domina completamente, ou não é algo que nós temos o controle de todas as variáveis, é algo novo, tá? A segunda questão, pessoal, que o empreendedorismo traz como um dos pilares, é que ele envolve certo risco, mesmo que seja um risco pequeno, tá? Então, algo novo que envolve risco. A terceira questão é que ele atenda a alguma necessidade ou aproveite alguma oportunidade, ou seja, ele está vinculado com alguma utilidade, né? Então, é algo novo, que envolve risco, e que atenda uma necessidade ou aproveite uma oportunidade. E o quarto e último pilar, que eu trago aqui como proposta para que vocês avaliem na vida de vocês, né, é que ele seja implementado por você em um contexto específico. Então, mesmo que seja copiado de algum lugar ou trazido de algum outro contexto em que aquilo já funcionou, tá? Então, esses 4 pilares, eles nos levam a olhar para a nossa vida e encontrar algumas situações e dizer, sim, isso foi um empreendimento, mesmo que não seja do senso comum. Um exemplo até um pouco besta, por exemplo, fazer uma
uma festa de aniversário para um filho pequeno, a primeira vez que você está fazendo isso, acaba se tornando um empreendimento. Você tem riscos, você tem é novo para você, você que implementa a solução, é uma necessidade, de certa forma, né, até uma vontade ali para integrar a família, os amigos. Outras coisas que podem ser fazer um investimento financeiro, né, às vezes não vinculado à empresa, o próprio investimento em si exige muita coragem, muitas vezes, se é algo novo, existe aquele receio, obviamente tem risco, e aí você pode também estar aproveitando uma oportunidade com isso, né. Fazer uma viagem, né, uma viagem em grupo, por exemplo, se torna um empreendimento claramente, e às vezes coisas mais complexas também podem estar presentes, como, por exemplo, algum projeto voluntário e a nossa própria Proexis. Tá? Então, assim, existe uma gama muito grande sobre o que é empreendedorismo, né, e o que isso pode ser abordado. Então, fica muito claro que dificilmente, para não dizer quase impossível, uma pessoa passar por essa vida sem exercitar o atributo de empreendedorismo na sua vida, já que as coisas que se apresentam para nós têm essas características, e aí usufruir desse atributo e aprender sobre ele só nos traz benefícios. E aí, pessoal, fica muito clara a visualização da Proexis como um empreendimento. Obviamente, ela é algo novo, obviamente, ela impõe riscos a nós, muitos riscos evolutivos, né? Com certeza, ela atende necessidades, aproveita oportunidades, né? E é uma solução implementada por nós, né? Isso até está nas leis racionais da Proexis, ela precisa ser implementada por nós, tá certo? E, pessoal, em relação ao empreendimento e ao empreendedorismo, já existem inúmeras ferramentas. Eu até, no artigo que eu escrevi aqui, eu até apresento eu apresento 15 ferramentas que são aplicáveis a empreendedorismo, podem sim ser aplicáveis de uma forma análoga à própria Proexis. Então, não é a ideia dessa apresentação, vamos dizer assim, apresentar uma ferramenta que resolve tudo. Não é essa a ideia. Já existem muitas ferramentas, todas elas podem ser igualmente aplicadas em vários contextos, né? Um exemplo aqui de técnicas e ferramentas, né? Tem o 5W2H, a matriz SWOT, você tem o próprio plano de negócio, você tem o brainstorming como uma técnica, design thinking, tudo isso é aplicável no empreendedorismo, muitas vezes até o empreendedorismo de negócios, o empreendedorismo na SOCIM, né? O que nós estamos pegando aqui, então, a gente está fazendo não uma adaptação de uma ferramenta da sociedade, uma ferramenta de negócios para o contexto proexológico. A ideia é fazer uma proposta de algo novo, mas que se utiliza de um conceito que sim já existe na SOCIM. Então, primeiro eu vou apresentar esse conceito e a ferramenta rapidamente, que já existe no mundo dos negócios, das empresas e principalmente no mundo das startups, e depois eu vou mostrar a ferramenta que é a ferramenta proposta por esse artigo, que é bem diferente, mas que se utiliza desse conceito, tá bom? Que é o Canvas de modelo de negócio. O Canvas de modelo de negócio é a ferramenta que é utilizada hoje em parte do planejamento e realização de negócios, né, de empresas, muitas vezes empresas que estão iniciando. Aqui na apresentação de PowerPoint, para quem está no Zoom online, pode visualizar aqui que tem uma imagem de qual é esse Canvas, Canvas proposta de valor, né, o Canvas de modelo de negócio, perdão. Esse Canvas de modelo de negócio, vocês podem visualizar ali que ele é uma ferramenta visual, né? Ele é uma ferramenta que apresenta uma série de campos visuais e que permitem uma certa visão geral, uma certa visão de conjunto de algumas variáveis. Por que ele faz isso, pessoal? Primeira coisa, existem algumas questões dentro de um negócio que são questões estruturantes. No caso de um modelo de negócio, ou seja, de um empreendimento novo, dentro do Canvas de modelo de negócio, é sugerido ou são apresentados 9 pilares, ou seja, 9 áreas que são estruturantes e se relacionam entre si, e se essas 9 áreas estão se relacionando de uma maneira sinérgica, saudável, positiva,
o negócio é considerado viável. E aí, ter uma visão geral, clara, dessas 9 áreas se torna muito interessante para o empreendedor, devido à grande complexidade que é um empreendimento. E isso não pode ser confundido com simplificar o que é um negócio, com simplificar o que é o empreendedorismo. Isso é simplesmente evidenciar, primeiro, aquilo que é mais importante, para que isso não seja negligenciado, para que nenhuma das áreas seja esquecida, negligenciada, e até para identificar pontos em que não está acontecendo essa sinergia. Então, aqui a gente pode ver algumas dessas áreas, e a partir dessas 9 áreas, atuando em conjunto, é onde o empreendedor, através do modelo de negócio, ou através do seu negócio, na prática, entrega o seu valor, entrega valor para o seu cliente. E qual que é a grande sacada do Canvas? O Canvas, pessoal, não é esse modelo de negócio. Canvas significa uma ferramenta visual, ou seja, uma ferramenta visual que permite uma visão geral daquilo que nós estamos tentando representar. E esse é um conceito importante para o nosso negócio, para a nossa Proexis. A nossa Proexis, ela tem uma complexidade muito maior do que uma empresa convencional, do que um empreendimento na sociedade, na Socim. Então, a proposta de ter uma ferramenta visual que nos permita rapidamente identificar o que é estruturante na nossa Proexis, principalmente em tempo real, ela se torna interessante devido a isso, tá bom? Muito bem. A ideia não é explorar o Canvas modelo de negócio em si. Então, aqui a gente pode colocar o porquê que um Canvas, e não o Canvas modelo de negócio, mas sim porque um Canvas é interessante na Proexis. Primeira questão, todos nós já passamos por uma fase, mesmo que de iniciantes, né, em relação ao planejamento, tanto de projetos, quanto de tarefas, quanto até da nossa semana. E, basicamente, quem já fez isso para alguma coisa que seja nova, que envolve risco, ou seja, para empreendimentos, já viu que o planejamento, muitas vezes, para quase 100% das vezes, encontra dificuldades logo que ele entra na prática. Ou seja, a realidade sempre confronta o nosso planejamento e, consequentemente, nos confronta com o nosso próprio entendimento dela. Então, quando a gente planeja, a gente tem algumas premissas, ou seja, a gente tem algumas questões que estruturaram esse planejamento e, a partir dessas questões, se tudo ocorrer bem, o planejamento ocorre tudo bem. O que acontece, na verdade, é que é muito difícil você ter um planejamento que tenha 100% de assertividade. Mas só o fato de você ter planejado já permite ter uma direção, um plano de ação, e aí, quando você vai para a prática, você consegue visualizar o que você pode melhorar, o que você fez de errado no planejamento. E aí o replanejamento, a partir desse aprendizado, se torna uma grande vantagem na assertividade, na nossa realização, tá certo? Então, aí eu já trago para vocês essa primeira aplicabilidade do Canvas. Se nós temos uma ferramenta visual que é facilmente verificável, e a gente consegue ver o que exatamente nós estamos testando e o que exatamente está dando errado no nosso planejamento, inclusive de uma forma ágil, a gente tem uma assertividade maior do nosso próprio planejamento. O planejamento não é o Canvas, mas o Canvas pode sim representar esse planejamento enquanto ele está sendo testado, para que a gente possa saber se ele está dando certo ou não, mais rapidamente. A segunda questão é a grande dificuldade que existe nos planejamentos deles serem monitorados, principalmente quanto mais gente está envolvida no projeto, ou até quando você está sozinho. Quando você se envolve numa realização, é difícil você ter o planejamento ao lado. Inclusive, quanto mais aprofundado for esse planejamento, mais difícil é monitorar o andamento dele. E aí as mudanças e a realidade vai nos confrontando, e aí não dá tempo, muitas vezes, da gente saber o que nós estamos fazendo é correto ou não. E muita gente tem essa sensação de estar atrasado, ou de não sabe se está no lugar certo, justamente por ainda não ter conseguido parar para replanejar ou para refletir sobre o planejamento que foi feito, tá certo? Então, pessoal, é muito difícil para o intermissivista realizar esse monitoramento, muito difícil. E aí, novamente,
o Canva se apresenta como uma excelente forma de realizar um monitoramento, mais até do que o planejamento. É o monitoramento, é uma forma rápida de você conseguir saber se você está ou não atuando na prioridade. Outra aplicabilidade importante que um Canvas na programação existencial pode trazer. Nós não temos o nosso planejamento proexológico à nossa disposição para a gente ler, reler, questionar. Né? Nós viemos do curso intermissivo e estamos, de certa forma, com uma amnésia agora. Né? Então, a gente está tentando recuperar informações da nossa proexis. Então, muitas questões que nós temos, que a gente tem como proexológicas, elas não deixam de ser apenas hipóteses. E isso é importante ressaltar. As hipóteses, elas precisam ser levantadas e em caráter de hipótese. E nós temos que saber que grande parte delas estarão erradas. Então, o Canvas ele se torna uma boa forma de você colocar as hipóteses dentro de um mapa visual e ver se uma hipótese isolada tem convergência com as outras, para que a gente possa entender e ter uma visão geral, já tendo a noção de que a nossa proexis, ela converge, né, as nossas áreas da vida, o nosso megafoco, a nossa atuação como voluntários, como intermissivistas, ela é convergente. E algumas hipóteses que nós temos e nós estamos tentando realizar, pode não ter nada a ver, pode não estar conectada, pode não ser o timing dela para agora, enfim, a gente pode estar, inclusive, cobrindo, né, responsabilidades que são de outras pessoas, e isso é importante levantar, são hipóteses, e o Canvas tem essa aplicação. Uma outra questão aqui, pessoal, é que ferramentas visuais atuam como facilitadores. Então, assim, elas não substituem cursos, reflexões, parapercepções, de maneira nenhuma. Agora, ela veio para facilitar e integrar todas essas questões. Eu, por exemplo, tenho tantas informações de tantos locais diferentes que muitas vezes elas se acumulam numa gaveta ou no computador, e aí eu preciso de alguma questão, ou alguma rotina, ou alguma ferramenta prática que acumule, integre e me devolva de uma forma mais otimizada aquilo que realmente interessa. E todo o resto ainda é importante, mas fica para depois, ou fica para um momento em que eu possa refletir sobre isso, aprofundar ainda mais, tá certo? Mas eu não abro mão da realização daquilo que interessa. E aí, por último, a questão de que as prioridades da nossa vida, elas são dinâmicas. O que significa isso? Contextos acontecem, oportunidades aparecem, conflitos internos, externos, pessoas aparecem, pessoas vão embora, situações interassistenciais se apresentam, e aí a prioridade, ela se apresenta para nós. Então, muitas vezes nós temos as cláusulas pétreas da nossa proexis, nós temos, muitas vezes, questões, por exemplo, que nós queremos realizar até o fim da nossa vida. E nós perdemos a referência daquilo que é importante nessa semana, daquilo que é importante nesse mês, devido ao contexto que está acontecendo. E essa inteligência evolutiva não deixa de ser igualmente importante as cláusulas pétreas que a gente fez. E muitas vezes essas cláusulas pétreas são construídas aos poucos para serem entregues lá no final, mas dependem da nossa inteligência evolutiva hoje. A proexis é diária e o Canvas vem para auxiliar muito nisso, muito mesmo. Isso que eu estou trazendo, pessoal, está me ajudando bastante nas minhas vivências e eu estou sentindo bastante repercussão. Então, fiquem atentos, façam perguntas, porque eu acho que aqui a gente tem bastante coisa para aprendermos juntos, tá bom? Então, finalmente, eu vou apresentar o que é o Canvas das prioridades evolutivas. Então, essa primeira meia hora eu queria apresentar essa contextualização. Por quê? Porque numa apresentação como essa não é possível explorar todos os assuntos relacionados a isso. Né? Eu estou já há 3 anos aproximadamente trabalhando nessa questão, tá bom? E isso aqui é uma materialização, inclusive, parcial. Tem muita coisa que vai vir a partir disso, tá? Então é importante colocar. A apresentação do Canvas das prioridades evolutivas. Então, como já foi falado, ele é uma ferramenta evolutiva que, para que possa ser possível aplicar a técnica do Canvas das prioridades evolutivas, e ele é um mapa visual, então ele é bastante prático. Segunda questão, o objetivo dele é totalmente voltado aos temas evolutivos, temas proexológicos, prioritários e para este momento evolutivo. Então, não é no Canvas que a gente vai colocar a nossa proexis inteira. Para isso, nós já temos
outras ferramentas. Eu super indico uma das técnicas que eu mais gosto, que é a técnica do balanço existencial, que a Apex aplica um curso dessa técnica no período do carnaval, normalmente, né, no período de fevereiro, mais ou menos, ou março. Eu não sei a data exata que vai ser do ano que vem, mas fiquem atentos, porque o Canvas se torna muito assertivo também após uma técnica mais abrangente dessas, né? E aí a gente tem outras, consciencioterapia, nós temos diversos cursos, um dos cursos importantes aqui da Apex também, da identificação das diretrizes da programação existencial. Tudo isso ajuda a gente a levantar informação proexológica, e aí o Canvas, ele objetiva os temas prioritários para esse momento evolutivo. Ele facilita a identificação e manutenção dessas metas prioritárias, tá certo? Então, vamos lá. Esse que eu coloquei aqui na tela, quem está no Zoom está vendo, para quem não está no Zoom, eu vou pegar ele aqui na própria revista, né, para a gente não ter nenhum problema aí com o pessoal que não está vendo. Mas a proposta do Canvas, aqui está o Canvas, está na revista Proexologia, não sei se está dando para enxergar. Mas, como vocês podem ver, ele é dividido também em algumas áreas, assim como o outro Canvas, mas qual é a principal diferença dele, pessoal? A gente pode ver que existem 5 campos principais. Ali no canto superior esquerdo, a gente pode ver o campo ego. Então, ali nós temos, as questões são egokármicas. Então, a gente tem as questões egokármicas, no canto superior direito, as questões grupokármicas, na parte inferior, as questões policármicas, e aí tem 2 campos ali, pessoal. Um que diz que é o megafoco, e o outro, as metas. Estão vendo aí? E aí, lá em cima, como esse Canvas é um Canvas pessoal, e ele pode ser impresso, inclusive colocado numa parede ou num quadro, a gente vai ter o campo nome, data e versão. Versão, porque esse documento está longe de ser um documento definitivo. Ele só vale se ele for um documento dinâmico. Então, ele vai ter inúmeras versões. Todas as vezes em que houver modificações nele, a versão pode mudar. E depende muito também da prioridade ou do período também que você decidiu construir um Canvas. Então, se eu quiser construir um Canvas relacionando aí o meu próximo mês, mês que vem eu preciso ter uma outra versão, até para que eu possa ter uma periodicidade de alteração desse Canvas. Bom, apresentados então esse Canvas, pessoal, eu vou explicar rapidamente aí também o que são essas áreas e dar algumas sugestões de como utilizar ele, tá bom? Mas primeiro, quais são os benefícios e ganhos evolutivos, né? Então, aquilo que eu comentei, a integração de informações e aprendizados evolutivos vindo de outras vivências, cursos, reflexões e parapercepções, identificação de metas e oportunidades evolutivas, uma maior assertividade na realização proexológica diária e semanal, também mensal, enfim, a periodicidade que ficar mais adequada para o seu caso, maior clareza no estado atual de autoproex, então isso já resolve muito daquelas sensações e das respostas mesmo das pessoas que eu apresentei no início, uma melhor organização das ideias e da visão de conjunto da própria autoevolução, otimização do tempo, do planejamento proexológico, ou seja, todas as vezes que a gente para realizar, para planejar a proex, a gente normalmente tende a passar um tempão reorganizando tudo, então isso torna mais prático, você reorganiza só aquilo que interessa a partir da prioridade, né? E aqui tem uma questão, pessoal, que talvez seja o tema mais importante da web de hoje. O nosso autoposicionamento claro, ele dinamiza o fluxo proexológico a nosso favor. Então, não é o amparo que atua primeiro, somos nós. Então, a partir de uma ferramenta visual, a gente consegue olhar as prioridades e falar, é isso, essa é a minha prioridade do momento, e eu, a partir desse momento, eu me coloco à disposição, né, e eu me coloco em movimento a favor daquilo lá, e naturalmente começa a acontecer o fluxo a partir daquele posicionamento. Então, essa proposta do Canvas, ela permite principalmente isso. E isso eu gostaria que vocês refletissem seriamente. Os momentos da vida de vocês em que vocês tiveram um posicionamento a favor de vocês mesmos, a favor da evolução e a favor também da proexis de vocês, e obviamente isso torna a favor dos assistidos, né?
o quanto o fluxo não se dinamizou a partir daquilo ali. E o contrário, o quanto nós estamos esperando algum sinal de o que a gente tem que fazer, e enquanto a gente não se posiciona, nada acontece, né? Então fica essa reflexão para vocês. Para mim ela já se tornou uma vivência, né, uma vivência muito interessante, de que primeiro vem o posicionamento pessoal, e aí o amparo vem forte atuando a seu favor, né? E a responsabilidade do posicionamento dessa forma, ela é sua e ela é cosmoética, né? O amparador não vai goela abaixo, né? Não vai forçar a gente a realizar a nossa proex. Ele vai fazer o possível para que a gente se toque e se posicione. E aí, pessoal, então, o que é esse primeiro campo do ego, né, que o Canvas apresenta? Pessoal, ele é a área onde a gente coloca justamente aquilo que a gente identifica como prioridade para o nosso ego karma. E quando eu digo prioridade, a gente tem várias informações de vários locais. E a gente sabe aquilo que a gente precisa, independentemente de contexto, atuar nesse momento. E eu trouxe algumas sugestões para serem colocadas nesse preenchimento, tá? Para que vocês possam analisar aí e ver se faz sentido para vocês. As primeiras sugestões são justamente aquelas de quem está começando a se auto-pesquisar, as primeiras descobertas, né? A gente descobre alguns traços conscienciais. Trafores, traços força, trafares, traços fardos, e trafais, traços faltantes. E aí nós sabemos, nós olhamos para esses traços e a gente pode identificar quais são prioritários, tanto porque eles estão nos atrapalhando mais, quanto os benefícios que a atuação naqueles traços trazem são maiores. E aí nós temos o que a gente chama de megatraços, ou seja, quem está mais avançado nesse estudo de traços já vai ter a noção de quais são ou qual é o seu megatrafor, megatrafar e megatrafal. Então a sugestão pode ser colocar esses itens, os prioritários, os mais importantes ali, e deixar ele no Canvas, para que ele fique evidente para você. Todo dia você acorda e olha e fala, é isso, esses são os meus traços prioritários e os meus megatraços que eu preciso levar em consideração para esse meu momento. Outra sugestão que pode estar ali, para quem já preencheu o conscienciograma, e para quem não preencheu, sugiro conhecer a Conscius, conhecer o livro Conscienciograma. Existem alguns cursos, como os cursos Recim, né, Teáticas em Conscienciometria, Conscienciograma sem Drama, super indico esses cursos para vocês. As variáveis do conscienciograma, gargalos e oportunidades egokármicas. A gente tem um gráfico do conscienciograma, que é uma visão geral da nossa própria consciencialidade, né? E por mais que ela tenha suas distorções, porque nós mesmos que respondemos, e a gente às vezes não tem o aprofundamento completo, elas dão excelentes dicas para o que é mais importante para nosso momento evolutivo. Outra sugestão importante é a saúde holossomática. Quais são os itens que você observa, e isso é muito importante, tem muita gente que negligencia isso, pode estar ali no Canvas. Inclusive, pode ser uma composição de tudo isso, tá, pessoal? Você pode colocar até como post-its, de cores diferentes para, ó, isso aqui são traços, isso aqui são variáveis do conscienciograma. Saúde holossomática, aquilo que é prioritário em alguns dos veículos, ou em mais de um. O seu soma, seu energossoma, seu psicossoma e seu mentalsoma em relação à saúde. Lembrando que a cosmoética começa nos nossos próprios veículos de manifestação. Se a gente nem com eles nós temos um cuidado, nós temos uma priorização, já sabemos que a nossa proex provavelmente vai ser prejudicada, porque o nosso veículo é essencial. E por último aqui, pessoal, nós temos os autoconflitos, como sugestão, né? Sugestão. Crenças irracionais identificadas ali, algumas dificuldades, incômodos recorrentes ou incômodos grandes, que talvez não são tão recorrentes, mas que quando aparecem são muito grandes. Esse tipo de questão é importante colocar no conscienciograma, porque remete ao nosso ego karma. Lógico que essas questões eles vão ter conexões com o grupo karma, com o polikarma, mas eles são prioritariamente ou em grande parte egokármico, então é importante colocar aqui. Muito bem? Aí nós temos outro campo, que é o campo do grupo karma, dentro do Canvas, né?
das prioridades. Eu até, de vez em quando, eu vou mostrar o Canvas de novo, né, porque seria bom se a gente tivesse ele o tempo inteiro na tela, mas eu vou mostrar o Canvas aqui. Então, aqui a gente pode ver, aqui, pessoal, então você me avisa, eu não sei se tem uma assessoria técnica aqui para colocar para vocês o Canvas, tá, pessoal? Então, assim, nessa região aqui, ó, a gente tem o ego karma. É aqui que vai essas questões que eu estou falando para vocês. Agora, e o grupo karma é no lado oposto, tá? Então, vamos lá. Sugestões para o grupo karma. Eu coloquei duas principais sugestões. Lógico que a liberdade é o que baseia esse Canvas. A ProExis é pessoal. Coloque aí o que tem relação como prioridade no campo grupo kármico, tá bom? Mas aqui a gente colocou o quê? Principalmente, papéis existenciais prioritários. Então, pode ser porque você tem muita responsabilidade que você sente em relação àquilo, ou pode ser porque aquilo está negligenciado e está causando problema, tá? Então, assim, os principais papéis a serem cumpridos pela Consim. Pode ser um papel dentro da família, da área profissional, no contexto social, enfim, entre diversos outros. E a segunda sugestão são justamente relações grupocármicas prioritárias. Então, aí a gente entra num campo bem importante. Quem é a pessoa prioritária que você precisa atender proexologicamente agora, ou nesse momento evolutivo? Ou quais são as pessoas? A gente tem inter-relações em várias fases, né? Para quem sugiro também vocês estudarem a questão do ciclo grupocármico, né? Então, a gente tem relações na fase de interprisão, na fase de vitimização, recomposição e também na fase de libertação. Então, aí nós vamos ter pessoas que são nossos familiares, são colegas evolutivos, né? São colegas de trabalho, muitas vezes, amigos, né, de longa data ou amigos novos, dupla, né, a pessoa que convive com a gente, que divide a casa com a gente. E essas relações podem ser relações desafiadoras, conflituosas, ou relações em que claramente você percebe que a determinada pessoa precisa de uma atuação interassistencial direta tua, e não existe tanta dificuldade nisso. Mas, enfim, você pode fazer essa análise com calma, e provavelmente você já fez em cursos, em atividades dinâmicas, e aí essa pessoa está lá, né? Está esperando você resolver se posicionar proexologicamente. Próxima questão aqui, pessoal, é o polikarma, né? Nós estamos nos encaminhando também para a última etapa aqui da nossa apresentação, e é justamente a etapa mais desafiadora, né? O polikarma, é essa região aqui embaixo, tá? Então, aqui embaixo é onde você coloca as questões polikármicas. Então, eu coloquei algumas sugestões aqui também. Grupos evolutivos e maxi-proexos, ou seja, se você já tem uma noção de qual é o seu para-papel, de como você atua como mini-peça, então existe alguma função evolutiva na sua existência, e isso está conectado com esse mecanismo, né, com esse maxi-mecanismo, né? Então, se você já tem uma noção disso, é importante colocar a sua hipótese ali no Canvas. As GESCONs, né? Então, assim, a materialização daquilo que é mais importante aí dentro da nossa ProEx, a materialização das gestações conscienciais tarísticas, tá? Então, a gente pode já ter uma noção de quais são as GESCONs que vão ter uma atuação polikármica na nossa ProEx. Coloquem ali as hipóteses. Outras questões aqui, a nossa identidade interassistencial. Para quem não sabe o que é identidade interassistencial, eu trouxe aqui esse artigo aqui do Losch, Laênio Losch, aqui, ó, me ajudou muito, tá? Então, identidade interassistencial, modelo para identificação de ProExis, tá bom? Super indico também. E aí, pessoal, também as suas funções evolutivas. Então, funções evolutivas, elas devem ser coerentes com o seu nível evolutivo. E aí você vai estar atuando também polikarmicamente. E por fim, né, também tem outra sugestão aqui, que é uma sugestão relacionada à TENEPS, né? A TENEPS, a gente sabe, é uma tarefa energética pessoal, que é para toda a vida, e ela tem uma função prioritariamente polikármica, tá? Então, assim, quais os gargalos e oportunidades na aplicação da técnica, objetivando, obviamente, o desenvolvimento dela, até, quem sabe, a OFIEX. Então, são conceitos avançados, tá?
e eu convido vocês a pesquisarem aqueles que vocês não têm tanta experiência neles. Mas, lembrando que isso aqui são apenas sugestões, e que muitas outras coisas podem entrar no preenchimento dessas áreas. Aí nós temos a área megafoco, e aqui começa a ficar interessante, porque até agora a gente só colocou prioridades que a gente considera ego, grupo e poli. No megafoco, pessoal, também nós temos que colocar algumas questões, mas vocês percebem que ele já tem uma abordagem diferente. É aquilo que a gente tenta convergir, é para onde nós tentamos convergir as nossas atuações. Como sugestão, eu trouxe aqui, ó, cláusulas pétreas da autoproexis, sabe aquela coisa de longo prazo, ou aquilo que você considera como essencial na sua proexis? É aqui. Outra questão, deixa eu passar aqui, assim. O megafoco autopensênico, megafoco fundamental, ou seja, algum novo patamar dentro da escala evolutiva que você tenha em mente, essas questões que são mais embasadoras assim, da nossa atuação. Se você tem já algum objetivo permanente, né, algo que realmente monopoliza aí o seu micro-universo, alguma coisa que você já identificou, e volta aqui as questões de Mega Trafor, Mega GESCOM, né, tudo isso pode ser simplificado no campo megafoco, para que você não perca isso de vista. E caso você não tenha não se preocupa, porque com o tempo isso vai se fortalecendo e aí fica mais claro qual que é a nossa atuação nesse sentido, tá? E aí, a última parte do nosso Canvas é onde a gente tenta, enfim, ativar todo o potencial desse Canvas. Se a gente olha para esse Canvas com esses post-its ou essas informações colocadas de uma forma até didática para nós, nós temos aí uma oportunidade de convergir o que tem em cada um dos quadrinhos para algumas metas. E essas metas, o importante é que elas sejam coerentes com o tempo que a gente vai demorar para voltar ao Canvas e analisar ele novamente. Então, por exemplo, eu fiz esse Canvas para a minha semana. Então, eu tenho minhas prioridades semanais relacionadas ao meu ego karma. Então, a partir do que vai acontecer na semana, o que eu vou fazer, tá ali. As minhas prioridades grupo-kármicas. Então, eu vou fazer uma viagem, vou encontrar tal pessoa, então essa pessoa se torna prioridade. Ou eu tenho que fazer determinada questão com determinado grupo, isso se torna prioridade. As minhas prioridades policármicas, que às vezes são de maior ou longo prazo, mas eu consigo ter uma ação dentro daquela semana. E o meu megafoco. Aí eu consigo construir essas metas da minha semana que contribuem justamente para essas prioridades que eu escolhi. Então já é uma segunda etapa. E por que isso é importante? Porque eu sei que quando eu estou fazendo aquelas atividades, eu estou atendendo diretamente aquilo que eu coloquei como prioridade para o meu momento evolutivo. E as outras, eu sei que eu não vou esquecer. Eu sei que eu vou voltar a analisar elas na próxima vez que eu for olhar para o meu Canvas e atualizar. Eu posso voltar para ele uma semana depois, olhar para o meu Canvas e falar o seguinte: olha, essa prioridade egokármica, na semana passada, era muito importante realmente, porque iria acontecer determinado contexto em que isso ia ser, vamos dizer assim, oportunizado. Essa semana isso já passou, então já deixou de ser prioridade. Eu posso colocar agora outra questão que tem a ver com a próxima semana e que eu busco no meu histórico de pesquisas, cursos, alguma coisa que tenha a ver. E quando eu me posiciono em relação à nova prioridade, o que acontece na semana seguinte é o quê? O amparo contribui para aquilo também. Então você aproveita tanto o que já iria acontecer, você se posicionou e o amparo tem como atuar justamente porque você se posicionou e otimizou as suas escolhas de quais são as prioridades. Então, quais são as sugestões para o campo metas? Metas de curto prazo, diárias, semanais, urgentes, né? Tem coisa que está atrasada e vai gerar problema, já vira uma urgência. Metas de médio prazo, ou seja, rotinas úteis, hábitos saudáveis, alguma questão que é trimestral, semestral. Algo que seja mais convergente, ou seja, algumas atividades que atendam simultaneamente os campos ego, grupo e poli, ou ego e grupo,
né? Ou grupo e pole, enfim. Um exemplo fácil disso aqui, eu tenho como ego kármico que eu gostaria de desenvolver a questão da comunicabilidade, é uma coisa ego kármica importante para mim. E eu tenho como grupo karma determinado, por exemplo, sei lá, meus colegas de trabalho, eu vi que é um grupo karma prioritário para determinado assunto. Então eu posso criar uma meta para essa semana de fazer uma palestra sobre aquele tema para o meu grupo de trabalho. E assim eu atendo as duas prioridades com a mesma tarefa. E isso é muito inteligente evolutivamente. A gente começa a convergir as nossas atividades para atender, ou seja, nadar mais de braçada em relação às coisas que nós temos que fazer, já que a gente pode atuar em uma atividade que tenha muitas reflexões ou muitas repercussões positivas em várias áreas da nossa ProEx. Fica aí como dica. E, por fim, também reciclagens prioritárias. Às vezes você acabou de fazer um curso, identificou aquilo como prioritário, faz um plano de ação muito interessante no curso, e aí vai para a sua semana e entra de novo no dia a dia. Nos primeiros dias você até tenta, e depois você entra de novo no rolo do dia a dia e acaba se envolvendo com outras atividades, até assistenciais, mas que não tem mais a ver com a prioridade que você identificou. Então, aqui podem entrar essas questões prioritárias, que são os gargalos evolutivos, né? E aí, pessoal, também pode entrar algumas subtarefas relacionadas às metas de longo prazo. É importante que entre, né? Então, essas aí geram um grande impacto no megafoco para aquelas pessoas que já têm. Então, pessoal, com essas sugestões de como preencher o Canvas e que eu pude explorar com um pouco mais de calma também, um pouco mais aprofundado cada uma delas, a gente tem algumas reflexões para fazer em cima disso. A primeira é que o Canvas ele busca representar de forma simples e prática informações que normalmente estão fragmentadas, difusas e pulverizadas na base de conhecimento da própria consciência sobre a sua proexis. Então isso é uma pena, porque muito desperdício vem disso, da falta de clareza, da falta de visão geral, né? Normalmente só a clareza do que você tem que fazer já é motivadora por si só, né? Quando a gente diz que a nossa motivação, a nossa vontade, ela começa a atuar junto com o que é o nosso dever ou o nosso para-dever. Ela já não fica mais ao contrário, não são aquelas coisas que eu tenho que fazer, que peso. Não, quando eu tenho clareza do porquê e do que eu quero fazer, a nossa motivação ela se direciona para aquela direção também. E dentro das ideias de melhores práticas para a gente realizar isso, eu só queria comentar uma questão que é extremamente importante, que cada pessoa, inclusive envolvendo a sua idade, a minha idade, por exemplo, eu tenho 28 anos de idade, então eu ainda não estou no que é considerado a fase executiva da ProExis. Mesmo assim, eu, Renan, estou aqui tentando, ao máximo possível, ter um entendimento e uma realização proexológica mais assertiva. Mas eu sei que as ProExis, elas têm etapas diferentes, e cada pessoa vai estar em alguma dessas etapas. Tanto em função da sua própria idade, mas principalmente em função do nível evolutivo, em função do nível da sua ProExis, e em função também do que aconteceu no passado, né? A gente tem as pessoas que acabaram desviando e são retornadores de tarefa. Então, tem uma proposta aqui de 4 etapas de uma ProExis que a gente pode levar em consideração. A primeira é a etapa de projeto, que é uma etapa que é muito importante porque é quando a gente está tendo uma autoconscientização mais clara do que é essa questão de ProExis, é o início, né? Então, assim, a análise também do contexto inserido nessa vida intrafísica, e principalmente, pessoal, os conteúdos e necessidades evolutivas de uma maneira mais, assim, robusta, grosseira, né? Mais geral, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter um Canvas que vai estar lotado de hipóteses, com poucas garantias e poucas certezas. Então, a construção do Canvas, com um aprofundamento e uma reflexão maior, ela se torna uma questão importante. Então, para você que se identifica com essa etapa, fique à vontade de explorar o Canvas e colocar as hipóteses e pensar se aquela hipótese faz sentido, discute com as outras pessoas, pensa com calma, faz a técnica da reflexão de 5 horas e constrói um Canvas com cuidado, porque essas são as suas primeiras hipóteses proexológicas. A segunda etapa de um empreendimento, pessoal, é a etapa de tentativa.
Por quê? Porque na fase de tentativa, ela é importante porque você já começou a realizar algumas das hipóteses que você identificou na fase de projeto. E aí, a partir dessas tentativas, você pode perceber as repercussões multidimensionais que elas estão causando. E as mais assertivas vão ter repercussões muito específicas que vêm da fase do projeto que você está. Então, o Canvas, ele se torna, assim, até uma questão muito motivadora, que é quando você coloca hipóteses nesse Canvas, coloca suas metas, e aí você percebe que algumas metas que você colocou, quando você põe na prática, os caminhos se abrem, e tudo acontece, e chega gente para te ajudar que você nem esperava, e tudo começa a acontecer. E outras, vem tudo truncado, é uma dificuldade, o negócio não anda, a demanda não aumenta, você tenta fazer alguma coisa que não acontece. Então você começa a identificar que o extrafísico e a multidimensionalidade repercutem a partir do ponto em que você acerta ou erra nas suas hipóteses. E aí você começa uma pesquisa proexológica muito eficaz. E você pode voltar ao Canvas para tirar aquilo que você viu que tende a não ser prioridade e colocar mais hipóteses convergentes com aquilo que geraram repercussões muito positivas. Até em, quem sabe, Primeneres, Euforins, né? Então, todas essas questões que aproximação com o amparo, né? Você percebe o amparo em determinadas tarefas e outras não. A terceira fase é a fase de realização. Nessa fase, pessoal, você já percebe uma consolidação maior de um megafoco, até pelas diversas tentativas e confluências dessas questões. Então, com essa consolidação do megafoco, você já percebe o desenvolvimento de metas mais assertivas e convergentes com a autoproexis. Então, o prioritário nesse momento, ou nessa etapa, é que justamente você possa ter um período maior de realização e um Canvas mais seguro, um Canvas em que as hipóteses já têm mais assertividade. Então, você começa a ter mais resultado proexológico, por assim dizer. E, por último, a etapa de manutenção é a etapa em que você já estrutura metas evolutivas no Canvas na parte policármica. Por que isso? Porque você já tem uma retilinearidade das ações, você já tem uma ampliação da atuação policármica e você está próximo do alcance até do completismo existencial. Tem muita gente que nem tem Canvas e já está nessa etapa, mas o Canvas ainda pode ser útil, porque aquela pessoa pode ter um critério melhor para justamente manter a consistência que ela vem atuando, que está levando ela de uma forma consistente, de uma forma mais estruturada para o complexo, tá? Então, essas 4 etapas, elas exigem formas diferentes de atuar no Canvas. Explicando isso para vocês é importante, porque cada pessoa vai ter a sua forma e o seu momento de fazer isso. E aí a importância, de novo, do posicionamento claro, colocado no Canvas, mas principalmente em você mesmo, da prioridade, para que o amparo e a multidimensionalidade possam atuar a seu favor. E aí, como considerações finais, pessoal, do nosso Canvas aqui, eu coloquei 2 questões aqui que são importantes a gente citar. A primeira é que ele é uma ferramenta, né? Então ele não substitui a sua atuação, a sua realização, isso é óbvio. Mas ela é uma ferramenta prática, visual, baseada no aqui e agora multidimensional, e que materializa para o intermissivista sua prioridade imediata, principalmente ao dispor para ele uma visão geral, sistematizada das suas prioridades proexológicas. E a segunda questão que eu quero colocar é que, ao preencher e revisar o Canvas regularmente, o intermissivista verifica quais são as suas necessidades evolutivas para esse momento atual. E ele pode modificar o seu mapa visual e adaptar as suas prioridades proexológicas. Por que isso é importante? Porque se a gente está sempre na nossa prioridade evolutiva, não existe forma mais rápida de atingir o complexus. E não necessariamente a gente precisa saber qual é a nossa proexis inteira. A gente só precisa saber o que é mais importante fazer agora, e o resto a gente vai aplicando essa inteligência evolutiva a nosso favor. Aqui eu trouxe, quem está no Zoom ao vivo está acompanhando, eu trouxe uma bibliografia que eu usei para escrever o meu artigo. Logicamente, o artigo é a principal bibliografia, né? E aí a gente tem alguns outros materiais que trazem os conceitos que a gente colocou aqui. Essa bibliografia consultada também, tem uma que eu chamo a atenção, que é o diagrama proexológico de causa e efeito,
que eu trouxe aqui comigo hoje, está na revista Proexologia, volume 2, que é do Caio Polizel, também foi muito importante, já que ele atua dentro da mesma, complementar também essa mesma ideia de empreendedorismo evolutivo. E aí aqui eu deixei o meu contato, pessoal, para vocês que querem explorar ainda mais o assunto. Eu vou dizer o meu e-mail aqui, né? temp.renan. Tá errado ali no slide, tá temp.tenan, né? Mas vou escrever para vocês, vou pedir aqui para a Gabriela escrever para a gente o correto ali. Desculpe aí, ó, falha da digitação. temp.renan@gmail.com. Podem me enviar e-mails, que eu estou muito motivado a trabalhar nessa área, estou aplicando também na minha vida, estou tendo resultados muito interessantes, e eu gostaria de descobrir aí mais pessoas que têm interesse nesse tema, para a gente desenvolver juntos aí essa questão do empreendedorismo evolutivo, que tanto nos faz falta aí na nossa realização proexológica. E quem sabe aí, então, nos próximos anos ou nos próximos meses, a gente reduza um pouco aquela sensação, né, tanto de desperdício de tempo, de senso de urgência, para que a gente possa saber que o que a gente está fazendo está vinculado mesmo com a prioridade. O pessoal aí que não sabe por onde começar, que tem vários projetos e não sabe qual fazer agora, né, tem aquela dificuldade também em saber se o que está fazendo está de acordo ou não, se está desequilibrado nas áreas da vida. Estou trazendo exatamente as questões que me motivaram a começar a pesquisar o tema empreendedorismo evolutivo. Então, se você tem alguma dessas questões e quer saber mais, então a gente pode estar em contato. Muito obrigado aí pela oportunidade, agradeço a Apex, a todos que estão assistindo ao vivo e também os que estão assistindo, não ao vivo, mas que estão assistindo online aí, né? Então, estamos à disposição e mais coisas vão vir por aí, quem sabe aí na próxima revista Proexologia também já tenha outros artigos relacionados a isso. Mas para vocês que querem saber mais, eu indico para vocês o artigo Técnica do Canvas das Prioridades Evolutivas, foi escrito por mim e pelo Leonardo Schneider, na revista Proexologia, volume 3, número 3. Essa revista aqui, podem pesquisar no site da Apex, né, apexinternacional.org, que lá vocês vão ter acesso a essa revista e a muitas outras informações sobre ProEx. Muito obrigado e até a próxima.